Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo para a tua vida nessa manhã de hoje, manhã de domingo, primeiro dia da semana. Estamos aqui de volta com o alimento diário, sustento da nossa vida, né, que é a palavra de Deus. Estive ausente aí por alguns dias, mas estou de volta para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus, né? Nesse dia tão especial, 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que seja um dia maravilhoso para cada uma de nós, seja um dia especial, que cada uma venha curtir, venha desfrutar daquilo que Deus já preparou para cada uma de nós nesse dia. Amém? É o que eu desejo do meu coração para a sua vida, que você desfrute da melhor maneira esse dia lindo, tão especial, tão significativo, né, para nós mulheres nessa data, né, tão especial. E hoje, né, por ser o dia especial, por ser o Dia Internacional da Mulher, queria falar de uma mulher aqui da Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos inspira, que tem uma história inspiradora para as nossas vidas, né? A Bíblia ela tem várias histórias, né? Tem várias mulheres aqui que verdadeiramente são mulheres que nos inspiram, né? E eu não poderia deixar passar de não falar dessa mulher, né? Essa mulher ela teve, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dizer assim, é a maior missão, o maior propósito, né? Que essa mulher teve o privilégio, aleluia, glória a Deus, né? De carregar na sua vida, de fazer, aleluia, parte, glória a Deus, né? Dessa missão. Louvado seja o nome do Senhor, que é Maria, né? A mãe de Jesus. Glória a Deus. A história de Maria é uma história linda, né? Maria era uma jovem desposada, estava noiva, estava pronta para se casar com José, né? Mas de repente o anjo apareceu ali com a missão. Deus havia escolhido Maria para ser a mãe de Jesus, para ser a mãe terrena, para carregar no seu ventre, aleluia, o maior propósito de todos, aleluia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, aquilo que Deus já havia dito pela boca dos profetas: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho e porá o nome Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se encontra lá em Isaías 7,14, né? Deus, ele é fiel. Então Maria aqui ela foi agraciada com o favor de Deus, né? Por ter sido escolhida, favorecida, né? Por ser escolhida entre tantas jovens da sua época, mas Maria foi agraciada com o favor de Deus, né? Por ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso em todo o tempo, né? E Deus escolhe Maria, uma jovem, né? Entre tantas jovens, né? Por que Deus escolheu Maria, né? Porque Maria era uma jovem pura, era uma jovem humilde, Maria era uma jovem de coração humilde, Maria era uma jovem verdadeiramente, né? Que estava nos requisitos do Senhor para ser escolhida como mãe terrena do Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus envia o anjo ali, né? Lucas 1, a partir do versículo 25, diz assim: foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria era uma menina que tinha Deus com ela. Maria era uma menina que servia verdadeiramente ao Senhor. Olha que saudação maravilhosa do anjo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Maria foi favorecida, como eu já falei, pelo favor de Deus, pela, aleluia, agraciada com o favor de Deus de ter sido escolhida, né, para ser a mãe de Jesus. E ali o anjo continua. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha o que eu falei. Olha a missão de Maria. Deus tinha um propósito na vida dessa mulher.
Deus escolheu Maria para essa missão tão tremenda, tão especial, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para carregar no seu ventre o Salvador, aquele que viria ao mundo, aquele que já estava anunciado desde o princípio, que já foi anunciado. E Maria foi agraciada, aleluia, pelo favor de Deus, com essa missão, né, de carregar em seu ventre o Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Davi, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não conheço. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Quando o anjo falou que Maria conceberia e daria à luz a um filho, Maria se perguntou como vai acontecer. Porque ela ainda não tinha tido relação nenhuma. Ela era virgem, ela estava para casar. Mas o anjo disse, olha o que o anjo disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo, te encobrirá com a sua sombra, te envolverá com a sua sombra. Não seria pelos méritos, né? Aleluia, físico, mas seria pelo poder de Deus. Seria pela natureza humana, seria pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque para Deus, aí ele diz, o anjo continua: Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho já na velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Então, quando Maria pergunta como aquilo concederá, o anjo fala que seria através do poder de Deus. Aí ele já lança para ela, já fala para ela que Isabel, a sua parenta, que era estéril, estava grávida já no seu 6º mês, porque para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos a história de uma mulher, louvado seja Deus, que foi escolhida por Deus para uma missão extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus, ele é o mesmo, Deus não mudou. Deus hoje, ele continua escolhendo mulheres, aleluia, glória a Deus, para missões extraordinárias, mulheres que verdadeiramente queiram gerar para o reino de Deus, mulheres verdadeiramente que querem gerar no seu ventre, aleluia, propósito extraordinário para o reino de Deus, mulheres verdadeiramente que se colocam que nem Maria. Depois que Maria ouviu tudo isso, o que Maria falou, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria se rendeu, Maria se entregou, Maria verdadeiramente se submeteu à vontade e ao querer de Deus. O seu chamado, oh glória, aleluia. Maria não olhou para as consequências, para os riscos que ela ia correr. Porque para Maria que ela poderia ser apedrejada, mas ela não olhou para nada disso. Ela simplesmente se lançou à vontade e ao querer de Deus, para que se cumprisse nela a palavra do Senhor. E eu quero te dizer nessa manhã de hoje, a palavra de Deus só vai se cumprir na minha vida e na tua vida quando nós nos lançamos, quando nós nos rendemos, quando nós nos submetemos verdadeiramente ao querer e à vontade de Deus, quando nós fazemos aqui igual a Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra
em mim a tua palavra. A palavra do Senhor, aleluia, ia se cumprir na vida de Maria. A palavra do Senhor ia se cumprir na vida de Maria, porque ela se lançou e a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu na vida dessa mulher. Então a palavra de Deus se cumpre na minha vida e na tua vida quando nós nos rendemos, quando verdadeiramente nós nos lançamos aos pés dele. A palavra do Senhor, ela se cumpre, porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Muitas das vezes você se pergunta como que vai, porque eu não tenho condições alguma. Eu sou uma improvável. Mas é o poder de Deus, oh glória! O anjo disse que é Maria, quando Maria se sentiu dessa forma, como vai acontecer? É o poder do Altíssimo que vai te encobrir, que vai te envolver. É o poder de Deus que vai estar com você em todo o tempo, que vai gerar dentro de você. É o poder de Deus na minha vida e na tua vida. Não é pelos meus méritos, não é pelos teus méritos, não. É pelo poder de Deus, é pelo poder do Altíssimo que descerá sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É pelo poder do Altíssimo. Então que hoje, nessa manhã de hoje, essa palavra, mulheres de Deus se reposicionem, se coloquem à disposição do Senhor. Quantas mulheres já foram chamadas? Foi Deus quem escolheu, olha aqui a palavra. Deus que escolheu. Jesus disse aos discípulos, né? Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros. Eu e vocês somos escolhidas do Senhor. Somos agraciadas por Deus, quando Ele nos escolhe para uma missão, para um propósito aqui na terra. Somos favorecidas com a graça de Deus para cumprir uma missão aqui na terra. Mas a palavra de Deus só se cumpre quando nós verdadeiramente nos submetemos ao propósito do Senhor. Quando verdadeiramente nós nos entregamos, corpo, alma e espírito. Que nem Maria se rendeu. Maria se rendeu ao propósito. Então que essa manhã de hoje seja uma manhã a qual você se renda, mulher de Deus. Você é preciosa do Senhor, você é escolhida do Senhor, você é a menina dos olhos do Senhor, você é guerreira, você é mulher de fibra. Deus te escolheu, Deus te chamou, aleluia, nesse tempo. Louvado seja o nome do Senhor para gerar para o seu reino, para carregar no seu ventre um propósito lindo do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua história. Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus te capacita para essa missão, para esse propósito na tua vida. É através dele. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o poder desse Deus nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, glória a Deus aqui na palavra, né? Olha o que a palavra do Senhor diz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Glória a Deus, deixa eu ver se essa palavra aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não fostes chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as desprezáveis, né? E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, as coisas loucas desse mundo, né? As desprezadas, desprezíveis, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, para que saiba que é Deus que está fazendo, para que saiba que é o poder de Deus verdadeiramente que está, né, aleluia, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então essa é a palavra de hoje, uma mensagem de fortalecimento para a tua vida, para a tua história. Saiba que você foi escolhida por Deus.
Você foi separada pelo Senhor. Deus te chamou e Deus te capacita para essa missão, mulher, para essa obra, mulher. Assim como Ele chama Maria, uma jovem, para essa missão. E ela se rendeu, ela se entregou ao propósito de Deus, ela cumpriu a sua missão, né? O poder do Espírito de Deus desceu sobre ela, ela gerou o ente querido, o Filho do Deus Altíssimo, e deu a luz ao nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por minha vida e por tua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está à procura de mulheres que queiram gerar. Essa é a palavra. Você quer gerar para Deus? Deus está à procura dessas mulheres. Deus está escolhendo mulheres verdadeiramente que se colocam diante dele para gerar para o seu reino, para dar frutos para o seu reino. E que no nome do Senhor Jesus você seja essa mulher hoje posicionada na missão, naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus escolheu. Maria não olhou para nada disso, Maria não se importou. Ela estava de casamento marcado, mas ela não se ateve para esse lado. Ela simplesmente falou: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E se cumpriu. Então a palavra do Senhor, a promessa de Deus, ela vai se cumprir na minha vida e na tua vida quando nós nos rendemos aos pés do Senhor e nos submetemos e nos entregamos verdadeiramente. Amém? Glória a Deus, essa palavra de hoje, que Deus vos abençoe, que eu e você possamos ficar com essa palavra abençoadíssima, essa história maravilhosa, que é um ensinamento grandioso para as nossas vidas, né? Que foi a mãe de Jesus. Então, que Deus vos abençoe e vos dê um dia abençoado. Fique com Cristo e até amanhã.